Olá, estamos de volta e hoje a gente vai finalizar as leituras do mês de março. Sim, é um pouco tarde. Foi depois do prazo? Foi, mas o importante é que a gente finalizou, correto? Todas as leituras do mês de março foram feitas baseado naquele projeto Mulheres Continentais. Eu e a Isabela, a gente separou várias autoras de continentes diferentes. E a leitura do mês, que ficou sob a responsabilidade da Isabela, ela, na verdade, não fez essa leitura e ela jogou pra cima de mim a leitura, então por isso que atrasou aqui um pouco. Ela ficou meio embolada aí nas leituras e em função também do início da quarentena e tudo mais, coitada, ela ficou toda embolada lá, mas tá tudo certo. Eu estou falando então do livro Elsa, escrito pelo Zeca Camargo. É uma biografia da cantora e mulher referência e de força e sucesso e beleza e tudo de bom que tem no Brasil. Foi uma leitura extremamente forte e cativante, sabe? Eu já conheci desde pequenininha, eu conhecia a Elsa porque o meu pai, ele é um grande admirador do samba e do futebol, que pra quem conhece a história sabe do relacionamento que ela teve de anos aí com Garrincha. Então, desde muito pequena eu soube da existência da Elsa, e depois de mais velho eu acabei consumindo muito mais as músicas e as entrevistas, tudo que essa mulher fez, basicamente. Eu sou uma grande admiradora do trabalho dela, então foi muito próximo, assim, sabe, a leitura, como que eu vou dizer, é difícil, assim, eu não tenho o costume de ler biografias, apesar de gostar muito do gênero, mas assim, eu tenho a sensação de que quando a gente tem uma admiração por algum artista, independente da área, quando a gente pega uma autobiografia ou uma biografia, parece que a intenção é desmistificar o mito, do artista. E quando eu peguei essa biografia, eu tive um pouco de receio, sabe? De, tipo, descobrir os podres e, tipo, nossa, essa pessoa é completamente nada a ver com o que ela representa e tudo mais. É a sensação que eu tenho toda vez que eu pego uma biografia. Só que o que aconteceu aqui foi exatamente ao contrário, sabe? Foi uma aproximação do ser humano, da Elsa Gomes da Conceição. Então a gente aprende ao longo da leitura que são duas pessoas diferentes, mas que se complementam. A gente tem a Elsa Gomes da Conceição e a gente tem a Elsa Soares, a artista. Então vamos lá, eu vou pincelar rapidinho, não tem como eu dar muitos detalhes aqui sobre a vida dela, até porque o livro é grande pra caramba. Então é o seguinte, a Elsa, ela vem de uma família muito simples, ela nasceu em Padre Miguel, a mãe dela era lavadeira e o pai dela era funcionário de uma indústria têxtil. E desde muito pequena ela aprendeu o valor do trabalho. E quando eu falo valor, eu não estou falando apenas da questão financeira, daquela recompensa que você recebe pelo trabalho feito, mas a realização pessoal que existe atrás do trabalho. O fato de você exercer bem uma função e você ser recompensado por aquilo. E desde muito pequenininha que ela aprendeu o valor disso, dessas duas questões. É interessante também ressaltar que a música também sempre fez parte da vida da Elsa, desde pequenininha. O pai dela, ele tocava violão, trompete, trompete? Acho que é trompete. E ele cantava. Então, assim, ele às vezes fazia umas rodinhas de samba ali e cantava junto com a Elsa, colocava ela no colo e cantava por horas ali os dois, e era inclusive um vínculo que só os dois tinham, assim, o restante da família participava, é claro, mas era uma coisa deles, e a Elsa lembra com muito carinho desses momentos ao longo de toda a história aqui. Só que o seguinte, por mais que a música estivesse presente nesses momentos de descontração, ela nunca foi considerada pelos pais dela uma carreira, muito menos uma carreira que a Elsa deveria seguir. Ela era vista como artistas, em geral,
eram sempre muito... eram vistos e entendidos como vagabundos, como coisas de prostitutas e coisas que pessoas sérias não faziam. Só que é o seguinte, a Elsa não deixou que esse preconceito, né, dos pais, essa restrição que eles colocaram, impedir ela de seguir a música, porque a gente vai perceber que cada ano que se passa na vida dela, mais a música faz sentido para ela e mais ela consegue se expressar através da música. Então a Elsa, que não é boba nem nada, nunca foi, correu atrás da música, né, contra tudo e contra todos. E, assim, foi uma vida de altos e baixos aí bem intensos, né? Ela casou muito cedo, ela foi forçada a casar com 13, 14 anos, com um cara já mais velho. Então, assim, era uma criança que não sabia o que estava acontecendo e aí logo depois, né, pouco tempo depois do casamento, ela descobriu que ela estava grávida. Então era uma criança cuidando de uma criança. Ela foi forçada a se tornar adulta muito rápido. Então ela, assim... E ela era uma criança extremamente ativa. Ela gostava de ir pra rua, e de correr, e de brincar. E ela sempre teve uma proximidade muito grande com os meninos, né? Então eram brincadeiras mais violentas, né? Vamos dizer assim. Essa coisa de brincar de casinha não era pra ela não, sabe? Ela era das meninas que subia em árvore e tudo mais. Mas enfim, como eu mencionei, né, a vida dela foi recheada de altos e baixos, e assim, não só os altos eram altos, né, eram momentos de felicidade, e êxtase e reconhecimento e tudo mais, os baixos eram muito baixos, assim, situações que a gente não deseja pra ninguém, né. Ela ficou conhecendo desde muito cedo coisas como perda, o preconceito, racismo. Ao longo da vida dela, ela se deparou com questões como o vício. E não só um vício próprio, né, o vício dela com alguns remédios, mas o vício de outras pessoas, o vício do Garrincha, por exemplo, com a bebida alcoólica. E como que isso é capaz de destruir uma família. Inclusive o relacionamento dela com o Garrincha, que durou eu acho que cerca de 17 anos, ele foi extremamente explorado pela mídia. A própria situação, né, que eles se conheceram, na época o Garrincha era casado e já tinha uns 7 filhos, quando ele conheceu e se apaixonou pela Elsa. Então eles tiveram um caso, né, e a mídia explorou isso como se fosse assim, a Terceira Guerra Mundial, sabe? Eles eram perseguidos, todo lugar que eles iam eram fotografados e a todo momento se via na mídia xingamentos, né, sobre a Elsa, destruidora de lares e isso e aquilo. Só que assim, a gente tem um relato, é claro que é tudo sobre a perspectiva da Elsa, né, a gente não tem a opinião de terceiros envolvidos nas situações e tal, mas a gente vê que era uma relação de muito carinho entre os dois, né? Pelo menos da parte dela. E ela nunca fez tipo assim, eu vou ficar com ele porque ele é famoso, ou porque, sei lá, eu vou ganhar alguma coisa. Isso não tinha um interesse, sabe? Pelo qual a mídia acusou ela e tal. E é muito louco porque eles eram constantemente ameaçados, não só pela mídia, mas pela população. Teve vários atentados, tipo, contra eles, sabe? E é muito pesado isso, gente, é muito pesado mesmo. Mas mesmo passando por isso tudo, a Elsa nunca deixou de correr atrás, ela nunca deixou de lutar. Ela, inclusive, teve um momento, quando o vício do Garrincha estava assim, no auge, né, a dependência dele, era ela quem sustentava tudo. Ela sustentava não só ela, como o Garrincha, os filhos da Elsa e as filhas do Garrincha. Teve um momento que ela até, inclusive, acolheu essas meninas dentro da própria casa, né, porque a mãe faleceu. E assim, é um coração enorme que a Elsa tem. Então, assim, ela não conseguia ver uma pessoa próxima a ela ali, independente da situação,
passando por algum tipo de necessidade, sabe? Por mais que ela mesma estivesse passando por necessidade, ela abraçava essa pessoa. Então, assim, ao longo da vida dela, a gente vê que tudo que ela fez foi em função da família. É uma pessoa extremamente envolvida nessas questões, é uma pessoa que fez de tudo para não deixar faltar para as pessoas que ela amava e que ela ama, né? O relacionamento com os filhos foi sempre muito abalado, não só, né, pela carreira dela que ela decidiu seguir, mas pelas circunstâncias, como eu falei, essa perseguição do Garrincha e alguns outros pontos específicos ali ao longo da vida. De qualquer forma, por mais que você não escute samba, não consuma esse conteúdo, ou que você até mesmo não conheça assim a Elza Soares, eu acho que é uma biografia muito interessante de ler. É uma história de uma mulher que sempre precisou lutar, é uma mulher que sempre correu atrás e uma mulher que nunca perdeu as esperanças. É muito bonita a história dela mesmo. E com toda essa história dela, né, com toda essa luta e dedicação e talento, né, não podemos nos esquecer do talento dessa mulher, que a BBC elegeu ela como a melhor cantora do milênio. Não é nem só da década, não é só do ano, não, é do milênio. A melhor cantora do milênio. Eu recomendo demais a leitura desse livro, é muito, muito bom mesmo. É sempre interessante você ver o por trás da fama, você ter esse contato com a pessoa, né, e deixar de lado o artista, só por um momentinho, assim. A minha admiração por ela aumentou demais, né, assim, não só a pessoa, mas como a artista que ela é, toda a carreira dela, né, os álbuns que ela lançou, e enfim, gente, eu recomendo demais, de verdade. Teve vários momentos aqui que dão aquele nozinho na garganta, assim, sabe, que você passa a torcer pela pessoa, sabe, você passa a torcer por ela, fala assim, não, vai dar certo, você sabe que vai dar certo, né, a gente já tem, assim, hoje ela como uma referência enorme aí no cenário musical, você sabe que deu certo, mas você torce mesmo assim. Fica aqui a dica, a de Isabela que vai ler, né, por mais que ela não trouxe aqui pra vocês no tempo certo, mas ela vai ler o livro também. A gente teve a honra de conhecer ela, né, no lançamento do livro, não só ela como o Zeca Camargo também, né, não vamos desvalorizar o trabalho dela, e nós tivemos nossas edições autografadas. Enfim, apenas leiam e se admirem, se encantem com tudo que aconteceu aqui. É isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Até!